A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo de curiosidades bíblicas. Eu quero estar falando nesse vídeo de hoje sobre mais um assunto relacionado à águia, porque na simbologia bíblica, a águia traz muitas lições espirituais para as nossas vidas. Então, mais um pouco de curiosidade bíblica. Vamos hoje estar falando sobre a visão da águia. As ciências que estudam as aves nos dão algumas informações sobre o olhar da águia. E é nesse aspecto que esse vídeo hoje vai ser informativo para você, tá? A finalidade desse vídeo é ajudar professores de escola bíblica dominical, seminaristas, pastores, pregadores, tá? E leitores da Bíblia, que são amantes da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos falar sobre visão espiritual, visão de águia, tá bom? Jó, capítulo 39, versículo 29, é a nossa referência principal, quando vamos falar da visão da águia. Vamos lá, Jó 39, versículo 29. Achou? Diz assim, ó: dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Aqui, Jó está poetizando sobre a visão das águias. E a Bíblia nunca erra, nunca se engana. Antes das ciências que estudam as aves descobrirem que a visão da águia é a visão mais ampla de todas as aves, a Bíblia já falava há muito tempo. E serve de lição espiritual para nós, tá? A águia enxerga de longe. Segundo as ciências que estudam as aves, nos informa que a águia tem a capacidade de enxergar 10.000 metros de distância. 10.000 metros de distância corresponde a 10 quilômetros. Enquanto que o ser humano, ele tem a circunferência ocular de 160 graus, tá? A águia tem a circunferência ocular de 360 graus. Sabe o que significa isto? Nós, o máximo que enxergamos é assim. Já a águia, ela enxerga os 360 graus. Ela enxerga a frente, a esquerda, a direita e enxerga também atrás, ao mesmo tempo. Mas o ser humano só tem a capacidade de enxergar alguns ângulos, tanto para a direita e para a esquerda, e à frente, e a alguns metros. Já a águia, ela enxerga a 10.000 metros de distância. Sabe o que eu aprendo com isso? À luz da Bíblia, Deus quer nos dar visão de águia. Deus não quer que você enxergue alguns metros do seu nariz. Deus quer que você tenha visão espiritual e que você, alcance o olhar bem longe. Sabe o que o Espírito Santo está me dirigindo a falar para você que se sintonizou nesse vídeo? Você tem sonhos, você tem visões, mas às vezes tem medo de impor em prática, tem medo de ir adiante, porque surgem dúvidas. Ei, você é filho de águia, você é filho da mãe águia, que é Deus. Vá longe, você tem capacidade de enxergar muito longe. Lendo a Bíblia Sagrada em Jeremias, eu descubro algo aqui. Vamos para Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos ver o que Deus está falando com Jeremias? Diz assim, Jeremias 1, verso 11 e verso 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem,
porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que tem a ver, pastor Márcio? Deus perguntar a Jeremias sobre a vara de amendoeira e você está falando de visão de águia. Tudo a ver. Você percebe na exegese bíblica que Deus está testando o profeta, que acabou de ser chamado e levantado por Deus. Deus queria saber se o profeta tinha certeza que a visão dele estava perfeita. Deus pergunta a Jeremias: o que você está vendo que eu estou lhe mostrando? Jeremias disse: vejo uma vara de amendoeira. Aí sabe o que Deus fez? Elogiou a visão, a saúde visual do profeta. Deus elogia a saúde visual de Jeremias dizendo: viste bem, pois eu velo pela minha palavra. Aqui fica uma atitude de Deus registrada na Bíblia para nós entendermos que Deus levanta o homem, Deus levanta a mulher, mas Ele quer saber se você tem certeza de que quando Ele lhe mostrar algo, você vai ver com perfeição. Deus não usa cegos espirituais. Deus usa aqueles que têm saúde visual espiritual. E também é da vontade de Deus que todos que Ele levanta tenham saúde completa. Aqui é algo interessante que nós aprendemos com a águia. É algo muito interessante. Conforme eu te falei, a águia, ela enxerga numa circunferência de 360 graus. Nós, homens, quando eu falo homem, esse termo é usado genericamente, é um termo genérico. Quando nós expressamos a palavra homem, serve tanto para homem e para mulher, quando nós estamos usando a Bíblia Sagrada. Nós, homens, você que é feminino, do sexo feminino, que esteja me assistindo, você, mulher, tá? A nossa visão, a circunferência é de 160 graus. Coisa interessante, né? Então, vamos mais um pouquinho aqui aprender sobre a visão espiritual da águia. Os cientistas também nos afirmam que o olhar da águia funciona como uma luneta. Isso mesmo. É como se tivesse uma visão da águia sem muito esforço, porque dentro da própria córnea do olho da águia existe um dispositivo que funciona como uma luneta, que faz ela enxergar bem longe, conforme eu te falei, a 10 mil metros de distância, tá? Quando a Bíblia diz aqui em Abacuque, capítulo 2, verso 2, o Senhor também revelou ao profeta Abacuque sobre a capacidade ampla de leitura, até de quem passa correndo. Deus quer que a nossa visão seja como a da águia. Percepção, tanto se você estiver em movimento ou parado, que a sua visão tenha saúde. Agora, se o homem, conforme a ciência que estuda as aves nos informa, se o homem tivesse a visão de 360 graus como a águia, sabe qual a distância ele poderia ler um jornal? 500 metros de distância. Poderia ler perfeitamente. Esse é o ângulo e a potencialidade da visão ocular da águia. E sabe o que Deus manda eu transmitir aqui nesse vídeo para você? Deus quer te dar visão de águia. Você, a partir de hoje, não vai ver só o que está perto. Deus vai te mostrar algo a mais. Deus vai te mostrar algo que está longe. Sabe por quê? O nosso Deus é o Deus das alturas. E nós somos filhos de águias. E águias enxergam longe porque elas moram nas alturas. Pastor Márcio, então me prova na Bíblia. Então vamos para Jó, novamente, capítulo 39, e vamos aqui
Vê o que a Bíblia vai dizer onde as águias fazem a sua morada. Jó 39, verso 28. Diz assim, ó: nas penhas, ou seja, nas altas montanhas, nas rochas, nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, tá? Parte A do verso 29. Dali descobre a presa. E a parte B do verso 29. Seus olhos a avistam de longe. Quem aqui que não vai lembrar do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem é o Altíssimo aqui do Salmo 91? Deus. E Deus é comparado à águia mãe. E nós, os filhotes, e todo filhote tem o instinto dos pais. Nós também estamos em lugares altos. A Bíblia diz que o Senhor nos abençoou nas regiões celestiais, com toda sorte de bênção. Está em Efésios, capítulo 2. Glórias e glórias a Deus. Dê glória a Deus porque você é filho de águia. Amém? Então vamos aprender mais um pouquinho sobre a águia. A visão e a capacidade que o olho tem de formar uma imagem nos centros visuais, no encéfalo, isso se chama visão, tá? É a capacidade que o nosso encéfalo tem de registrar através dos nossos olhos. Na retina do olho tem células chamadas bastonetes. Nós vamos aprender aqui também, conforme a ciência das aves, que estudam o comportamento da águia, a saúde das águias, que na retina dos nossos olhos tem dois componentes chamados de bastonetes e cones. Para que servem? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Eles absorvem os raios luminosos. Quando os bastonetes e cones que estão dentro dos nossos globos oculares, eles desenvolvem a visão daquilo que estamos enxergando, filtra. Vou falar uma linguagem simples. Eles são responsáveis por filtrar a nossa visão. O que nós estamos vendo, tudo na claridade, eles filtram e formam. Tá? É a função dos bastonetes e dos cones. Eles absorvem todos os raios luminosos e convertem em sinais elétricos. Sinais elétricos. Os batonetes ficam principalmente nas partes laterais da retina e as cores concentram na área da fóvea central. A fóvea, o que faz a águia ter uma visão tridimensional. Tridimensional. A águia, ela possui, meus irmãos, 3 fóveas. É por isso que a visão da águia é tão potente. Ela possui 3 fóveas. E cada nome desse aqui, dos componentes ocular, eu estou lhe falando o nome e dizendo quais são as funções deles, tá? Para você não ter dúvida, tá? Então, a águia, ela possui 3 fóveas, o que faz a águia ter uma visão tridimensional, tá? Ela possui em cada olho. O homem possui somente uma fóvea em cada olho. Por isso que nós temos 360 graus de alcance. Já a águia, nós temos 160 graus. Nós, seres humanos, temos 160 graus de circunferência. Já a águia, 360. E ela possui 3 fóveas. Nós possuímos uma fóvea. Tá bom? Ocupando quase 1/3 do crânio. O olho da águia não fica de frente como o nosso, dos seres humanos. O olho da águia
fica ocupando quase um terço do crânio, fica quase para a lateral aqui, ó. Ó, pega a frente, mas ele é grande e vem até aqui quase na metade do crânio. É isso que faz ela enxergar 360 graus de ângulo. É por esta razão. Então, o que dá toda a possibilidade da águia ter uma visão ampla. Nós dirigimos os nossos olhos para frente, mas a águia, enquanto ela olha para frente, para a direita, para a esquerda e também para a retaguarda ao mesmo tempo. Finalizando esse vídeo, falando um pouquinho sobre visão de águia, eu quero dizer que em 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria mandou o seu exército atrás de Eliseu para matá-lo, porque Eliseu, um homem vestido da autoridade de Deus, todas as vezes que o rei da Síria armava uma emboscada para destruir o exército de Israel, quando o acampamento estava em viagem, o profeta se dirigia ao rei da nação de Israel e dizia: Senhor rei, assim me disse o Senhor dos céus, mude o endereço e a rota do exército, porque lá na frente está o acampamento inimigo do exército da Síria com uma emboscada. E o rei, obedecendo a Deus, através do ministério de Eliseu, mudava a rota do exército. Isso se chama visão espiritual. Aleluia! O inimigo estava lá na frente e Deus já estava mostrando a Eliseu. Deus quer te dar visão de águia para você enxergar tanto o bem quanto o mal se estiver lá na frente. Glória a Deus! É esta visão que você receberá agora em nome de Jesus. Aleluia! E se você já tem esta visão, conserve ela. Glórias a Deus! Aí, meus queridos, o rei da Síria ficou irado, marcou uma reunião e perguntou: quem dos nossos é traidor? Porque não pode. Não é a primeira vez que isso acontece. Todas as vezes que eu marco uma emboscada contra o exército de Israel, eles conseguem fugir. Tem algum X9 no nosso meio? Só pode. Tem algum informante no nosso meio aqui? Aí na mesma hora um dos soldados levanta e diz: ó rei, não temos informantes, somos todos leais a ti, mas existe um problema e eu vou te dar a origem do problema. É que tem profeta lá na nação de Israel. O nome dele é Eliseu. Este homem é profeta e ele tem contato direto com o Deus deles. E o problema para nós se torna que o Deus dele revela todos os seus pensamentos que o Senhor tem no seu quarto de dormir. Aleluia! Visão de águia. Recebe aí em nome de Jesus. Visão de águia. Glórias a Deus. Aí o rei ficou irado. Mandou o exército em busca da vida de Eliseu. O rei da Síria manda o seu exército e procurou onde era o endereço de Eliseu. Acampou todo o seu exército em volta de Eliseu. Eliseu tinha um auxiliar. O nome do auxiliar de Eliseu era Geazi. E quando Geazi acorda pela manhã, abre a porta e olha o exército da Síria em volta da casa de Eliseu, acampado, ele fica com medo, sai desesperado. A Bíblia diz que Geazi fecha a porta, volta e avisa: meu senhor, estamos cercados. Meu senhor, estamos cercados. O que vamos fazer? Eliseu na mesma hora disse: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas Geazi
era apenas auxiliar do profeta, só andava do lado do profeta, não tinha a mesma unção do profeta. Não adianta andar com quem é cheio de Deus e viver vazio da unção de Deus. Não vai ter efeito para você, não vai ter efeito. Tem que andar do lado de quem é cheio de Deus, mas também tem que ser cheio de Deus e ter a mesma unção que essa pessoa carrega com ela. Aleluia! Geazi só andava na carona de Eliseu, mas não tinha a unção que Eliseu recebia dos céus. Eliseu, tão despreocupado, disse: Senhor, abre os olhos desse moço aí agora para que ele veja. Geazi só andava do lado de Eliseu, mas não tinha visão espiritual. Mas na mesma hora, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos espirituais de Geazi e ele viu carros e cavalos de fogo em volta de Eliseu. Visão espiritual. Você pode perceber quem é que está em volta de você aí, agora, neste momento? É um vídeo de curiosidade bíblica, mas Deus está aqui. A presença dele é real. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não anda sozinho. Eu creio que você tem certeza disso, da companhia que os anjos do Senhor e a presença do Senhor faz com você. Xandarabacandalabachuriandalaias. Aleluia! Tenha certeza que neste momento, enquanto eu estou aqui ministrando esse vídeo, a presença de Deus está com você. Glória a Deus. Aí Geazi ficou despreocupado, porque ele viu os anjos do Senhor. Eliseu orou na mesma hora: Senhor, peço que fira esse exército que veio para me buscar e para me envergonhar e para me matar. Fere eles de cegueira. Na mesma hora, eles ficaram cegos. Sabe por quê? Quem te persegue vai ser perseguido. Isso mesmo. O exército de Israel perseguiu o exército da Síria. Glória a Deus. No final do episódio você vai ver. Aleluia. Então, outra referência que a Bíblia fala sobre o interesse de Deus de que o ser humano tenha visão física. Lucas, capítulo 18, verso 42 ao 43. A Bíblia vai nos dizer que Bartimeu clamou por Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora Jesus disse: Veja, a tua fé te salvou. Aleluia! Jesus curou a visão de Bartimeu. Outra referência bíblica para encerrarmos, aqui esse vídeo comentando sobre visão de águia. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 ao 18. A Bíblia diz que Jesus denunciou a falta de visão espiritual da igreja em Laodiceia. Por quê? O Senhor revelou que somente ele possuía o remédio para curar a cegueira da igreja de Laodiceia. O Senhor diz: tenho colírio dos céus para curar a sua cegueira. Isso mesmo. O Senhor é interessado em que aqueles que são cegos espirituais, ainda que tenham saúde física, mas espiritualmente estão cegos, o Senhor dá um conselho. Diz assim, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. O interesse de Jesus não é ter uma igreja cega, é ter uma igreja que tenha visão espiritual. Pastor Márcio, quando é que uma igreja se torna cega? É quando ela tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Me explica de novo, vou te explicar.
A cidade de Laodiceia, o povo era muito rico, financeiramente, mas espiritualmente, Leia Apocalipse capítulo 3, a carta à igreja a Laodiceia. A igreja, os moradores de Laodiceia tinha ouro, tinha prata, tinha fábricas de vestidos, tinha faculdade de medicina nessa cidade, tinha médicos formados com certeza lá naquela igreja, mas a igreja estava cega espiritualmente. Por quê? Jesus estava do lado de fora. Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Na igreja de Laodiceia tinha até Santa Ceia, mas o dono da igreja estava do lado de fora. Eles ceiavam, mas não tinha presença de Jesus. Tinha pastor, mas não tinha presença de Jesus. Tinha departamento, tinha coral, todos cantavam, mas não tinha presença de Jesus, porque eles estavam cegos. Não é pecado ser rico, não é pecado ter casa boa, não é pecado ter boas roupas, não é pecado morar num nobre bairro, não. Pecado é ser indiferente para com o dono de todas as coisas. O Senhor Jesus estava de lado. Isso se chama cegueira espiritual. Eu fecho esse vídeo aqui dizendo algo tremendo. O Senhor Jesus quer ter prazer de estar sempre conosco, para se cumprir o que está em Mateus, capítulo 28, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que você possa absorver esse vídeo de curiosidade e colocá-la dentro do seu coração, estas referências e um pouquinho sobre a visão da águia. Espero ter contribuído para você, professor de escola dominical, pastor, pastora, você que é amante da palavra de Deus, seminarista, leitor da Bíblia, pregador da palavra. Que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo de curiosidades bíblicas. Deus te abençoe. Amém.